Dando continuidade ao quadro que começamos sobre a ligação dos rappers com as gangues, hoje falaremos de um que vocês pediram no vídeo anterior sobre o assunto que foi uma das maiores perdas do hip hop nos últimos anos, o Nipsey Hussle. Se você gosta desse tipo de vídeo de falar da relação dos rappers com as gangues ou certas organizações, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Fazendo isso, além de você nos ajudar no crescimento do novo canal, o YouTube irá te avisar quando a gente soltar mais vídeos. Quanto mais você interage com o canal, mais o sistema do YouTube entende que você gosta dele e quer ver mais coisas. Então, antes, só para lembrar, aqui falaremos somente da relação do Nipsey Hussle com a gangue Crip. Não é um vídeo biográfico sobre ele nem a gangue. Após a morte do Nipsey, foi amplamente divulgado que o rapper era da divisão dos Crips chamada Rolling 60's Neighborhood, algo que para os fãs não era nenhuma surpresa, porque o Nip sempre deixou claro que era da gangue. O que fez o Nip entrar para o Rolling 60 é a mesma situação que contamos sobre o YG, e vocês verão em muitos rappers. Aconteceu devido ao ambiente e à influência. Nipsey dizia que entrou devido à convivência com seus amigos que já eram da gangue. Como ele e outros rappers falam, em Los Angeles há uma cultura de gangue e se afiliar a elas é praticamente natural para quem mora ali. Só que diferente do ID, que a própria mãe era afiliada de gangue, o Nip não tinha uma influência direta em sua família. Ele contava em entrevistas como seu pai veio da África, toda a sua família do lado paterno não era envolvida com isso, e do lado da sua mãe, mesmo que ela fosse americana, seus parentes não eram envolvidos diretamente com as gangues também. Quando adolescente, após sua mãe descobrir que ele estava andando com os caras que eram de gangue, que tinha uma arma, que estava se envolvendo com as ruas e ainda havia abandonado os estudos, o Nip foi expulso de casa e foi morar com a sua avó. E foi por essa época que fechou de vez com os Rolling 16, enquanto ainda tentava seguir seu sonho de ser rapper. No começo dos anos 2000, quando o Nip estava na transição de adolescente para adulto, foi justamente quando o Rolling 60s solidificaram como uma das maiores gangues de Los Angeles. De acordo com o Los Angeles Daily News, em 2004, eles eram a maior gangue formada por negros da cidade, com mais de 1.600 membros ativos. Vale lembrar também que eles são uma das divisões mais antigas dos Crips, com suas raízes remetendo a um dos fundadores da gangue, o Stanley Williams. Até hoje, o Rolling 60s são uma das maiores e mais perigosas gangues de Los Angeles, tendo entre 6.000 e 8.000 membros. O território deles se localiza do lado oeste e do sul de Los Angeles, em áreas como as famosas avenidas Lawson e Florence, que são muito citadas pelos rappers da costa oeste, e também algumas áreas dentro do bairro de Crenshaw, onde o Nipsey nasceu, se criou e foi morto. Por volta dessa mesma época que o Rolling 60 se alavancava, o jovem Nip estava entre o rap e o corre das gangues, se envolvendo em muitas brigas e tiroteio ao mesmo tempo que fazia música e procurava alguma grande oportunidade. Felizmente ele acabou seguindo os conselhos daqueles que diziam para ele se afastar um pouco da gangue e focar mais no rap, como os integrantes da sua banca Lawson Boys. De qualquer maneira, ele tinha criado uma ligação com a gangue que sempre esteve explícita na sua vida pública. Ele tinha muitas tatuagens que faziam referência à gangue em sua área. Ele tinha o S da gangue no rosto, uma tatuagem sobre a união dos Crips no pescoço, diversas tatuagens da Avenida Lawson, dentre outras. Porém, com a vasta gama de entrevistas e músicas dele, nós podemos ver que Nip meio que foi um membro de gangue ativo a um cara que se tornou um grande afiliado da gangue ou caminhava para ser um famoso OG, que são aqueles gangstas veteranos, os mais experientes, em outras palavras, os sábios de uma gangue. Ele era um rapper que meio que quebrou para si mesmo, entre aspas, a mentalidade das gangues. Nos primeiros vídeos do Nip, nós vemos falar muito sobre os Rolling 60s e estar fechado com eles. Quando avançamos no tempo e vemos as últimas filmagens dele, notamos uma grande mudança de pensamento. Teve uma entrevista que Nip chegou a dizer que ele ter entrado para o Rolling 60s era como se estivesse dando continuidade ao legado do seu bairro. O que mais encontramos sobre o Nip são vídeos e relatos dele aconselhando as pessoas a seguirem outros caminhos em vez das gangues e das ruas. Nip nunca se envolveu em problemas com rappers de gangues rivais. Pelo contrário, ele tinha respeito mútuo com lendas da Califórnia como o T-Game e o Snoop Dogg, e respeito de rappers da mesma geração que ele, como o YG.
Tem vídeos que o Nip também explica essa cultura de gangues e fala como as coisas mudam quando você se torna alguém bem-sucedido, quando sai do bairro e para de ser tão ativo na gangue. Ele diz que seu próprio pessoal começa a te olhar e agir estranho com você. Nas próprias palavras do Nip, abre aspas, se você tem um pouco de respeito, ninguém vai dizer na sua cara, mas você vai começar a ver pessoas julgando aquilo que você está fazendo, fecha aspas. O ativismo do Nip é uma das coisas mais lembradas no seu legado. Ele estava trabalhando para ajudar os líderes comunitários a reduzirem a violência no bairro que cresceu, tentando desenrolar acordo com as gangues, principalmente nas divisões dos Crips, que tem muita treta interna. Quando ele foi morto, inclusive, estava marcada para o dia seguinte uma reunião entre ele, o presidente da comissão e o chefe da polícia de Los Angeles, com o intuito de pensar em estratégias para reduzirem a violência dos bairros. A própria sede da sua marca de roupas, a Meriton Clothing, por mais que algumas pessoas achassem prudente, ele quis abrir a loja em Crenshaw para ajudar seu bairro, estimulando o comércio local, gerando emprego para o seu povo. A loja do Nip não só vende roupas azuis com referência aos Rolling, tem mais coisas sobre Crenshaw do que sobre a gangue, além de que vende roupas até mesmo com as cores dos rivais. Quando o Nip foi assassinado, as pessoas e a mídia logo levantaram que o motivo foi as gangues e que ele foi morto por um rival. Mas, depois dos boatos que circularam nas ruas, um homem chamado Eric Holder foi preso como principal suspeito, só que ele também seria o do Rolling 60. O caso ainda está em aberto e o Eric seria julgado esse ano, mas devido a essa crise no mundo foi adiado. Ao menos o júri já está com boa parte do material na mão para tentarem julgar o caso. Há muitas histórias sobre a causa do assassinato do Nipsey. Uns dizem que ele morreu por inveja, outros que ele foi negligenciado pelos Rolling 60, que o deixaram desprotegido na loja, ou que o Nip foi ingênuo em andar sem proteção, achando que ninguém tocaria nele. Um amigo do Nip, que estava com ele na hora do assassinato, disse que o Eric o matou porque Nip sabia que ele era cagueta e Nip cobrou o Eric com esses rumores. Outras pessoas do meio dizem que gente poderosa da própria gangue estava descontente com o Nip e mandaram matá-lo. Enfim, são tantas histórias que, se vocês quiserem, podemos fazer vídeo só sobre as teorias, e quando o caso for finalmente concluído, podemos falar para vocês por aqui também. De qualquer maneira, após sua morte, foi mostrado que Nip era sim um cara respeitado na gangue. Os próprios Rolling Sixes, outros Crips famosos e não famosos fizeram homenagem para ele. Além de acordos de paz com algumas divisões dos rivais Bloods, a morte de Nip fez um fato lendário na história do Crips. Ele conseguiu que as divisões Rolling 60 e o 8 Trey Gangster, que estavam em guerra há mais de 40 anos, fizessem um cessar-fogo, unidos a um tributo a ele em Crenshaw. Essa é a história da relação do Nipsey Hussle com a gangue Crip. Se você ainda não se inscreveu e deixou seu like, faça isso se quer mais vídeos com esse tema. Não se esqueça também de comentar se quer que a gente faça vídeo só sobre o assassinato do Nipsey Hussle. E comente também qual o próximo rapper que você quer que a gente explique sua relação com gangues ou certas organizações. Nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e continue nos apoiando nesse projeto que continuaremos trazendo esses conteúdos para vocês.